Essa linda mulher estava abraçando um morador de rua quando seu noivo, saindo de uma loja de luxo, a flagrou. Ele correu até eles, empurrou o mendigo com desprezo e ordenou que ele sumisse dali. Em seguida, perguntou à sua noiva se estava tudo bem e ela pediu que ele se acalmasse. Foi então que o mendigo, apresentando-se como Joe, revelou que era um velho amigo da moça do tempo de escola. Ela confirmou a história e se desculpou pela grosseria do noivo, explicando que foi apenas um mal-entendido. Com um sorriso no rosto, Joe perguntou há quanto tempo eles não se viam. A mulher riu e comentou que já se passaram pelo menos 10 anos. Ela expressou prazer em vê-lo novamente. Christian, o noivo, observava a cena com ciúmes, mas permaneceu em silêncio. Lentamente, ele tirou a carteira do bolso, tentando não chamar atenção, e fingiu estar incomodado pelo ex da sua noiva. Ele empurrou o mendigo, insistindo que queria que ele saísse. Disfarçadamente, colocou sua carteira no bolso de Joe. Sem entender, o mendigo perguntou se tinha feito algo errado. Christian virou as costas e disse à sua mulher que precisavam ir embora, pois estavam atrasados para um concerto. A mulher, envergonhada, desejou que Joe se saísse bem. O mendigo, então, se sentou em seu papelão para continuar pedindo dinheiro para comer. Mais tarde, Joe sentiu algo pesado na pochete. Ao verificar, descobriu que era a carteira do homem, com $3.000 em dinheiro. No carro, o namorado fingiu surpresa ao procurar sua própria carteira, acusando Joe de tê-la pegado. A mulher duvidou disso, mas Christian insistiu que o ex dela o havia roubado, afirmando que ela era ingênua demais para perceber. Então, ele pegou o celular, dizendo que chamaria a polícia. A mulher sugeriu que talvez tivesse deixado a carteira em casa. Nesse instante, Joe apareceu na janela do carro, gritando que havia encontrado a carteira. Frustrado, Christian pegou a carteira sem agradecer a Joe e começou a fingir que estava contando o dinheiro, acusando o mendigo de ter pegado $200. Joe, assustado, negou e afirmou que não havia pego nada. Christian então pegou o celular novamente para ligar para a polícia e a mulher interveio, defendendo Joe. Ela argumentou que, mesmo que ele tivesse roubado, era porque estava com fome e sugeriu que Christian o contratasse, já que ele precisava de pessoas para o escritório. Christian ficou em choque com essa ideia, enquanto Joe, animado, perguntou se realmente conseguiria um emprego. Indignado, Christian respondeu que isso só aconteceria sobre seu cadáver. A mulher insistiu que seu pai sempre dizia que todas as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual e que se ele realmente quisesse herdar a empresa, precisava ter um pouco de bondade no coração. Ouvindo isso, a ambição de Christian falou mais alto e ele acabou aceitando, mas exigiu que Joe cortasse o cabelo e tomasse banho, oferecendo $200 para isso. Joe, feliz, aceitou. A moça saiu do carro e disse que o esperaria no dia seguinte no escritório. Ela lhe deu um pouco de dinheiro e o endereço de um motel onde ele poderia comer e dormir. Joe, surpreso por ser tratado com tanta gentileza, perguntou por que ela estava fazendo isso. Ela respondeu que todos temos momentos difíceis na vida, mas isso não significa que sejamos pessoas más. Ele a olhou e comentou que ela não havia mudado nada. No dia seguinte, enquanto Christian estava em uma reunião, ele viu sua mulher recebendo carinhosamente Joe, que trouxe flores como agradecimento, as flores que ela mais gostava. Christian, morrendo de ciúmes, encerrou a reunião e se dirigiu a eles, questionando a qualidade das flores que Joe havia trazido, sugerindo que ela preferiria rosas vermelhas mais caras. Ele debochou, insinuando que agora que ela tinha trazido seu ex para o trabalho, a próxima etapa seria levá-lo para casa. Joe, sem saber o que dizer, perguntou se Christian não havia contado a ele ainda, gerando um silêncio constrangedor na sala. Eles se encararam sérios, até que começaram a rir. Joe rapidamente afirmou que era apenas uma brincadeira. Christian, irritado, lhe deu um esfregão e mandou que fosse trabalhar. Assim que eles saíram, uma jovem secretária se aproximou e abraçou Christian. Ele reagiu rapidamente, dizendo que aquele não era lugar para isso, e puxou-a pelo braço para sua sala, sem perceber que Joe estava ali, cuidando das plantas. Ao entrar, Christian fechou as cortinas. Joe achou estranho e se aproximou, vendo Christian entregando uma grande quantia em dinheiro para a secretária. Desconfiado, Joe bateu na porta. Quando Christian abriu, derrubou o lixo sobre ele, simulando um acidente. Christian o xingou, e Joe pediu desculpas, dizendo que em 5 minutos poderia limpar tudo. Christian aceitou e saiu com sua amante. Joe, então, aproveitou para investigar o escritório. Após revirar tudo, encontrou uma garrafa fora do lugar e foi checar. Ao pegar a garrafa, percebeu que havia uma chave colada no fundo. Enquanto tentava pegá-la, Christian entrou de repente e disse que não parecia que ele estava limpando nada. Joe respondeu que estava apenas tirando a poeira da prateleira enquanto colocava a chave no bolso. Christian mandou Joe embora e, ao sair, encontrou a secretária novamente. Ela revelou que estava em conluio com Christian, roubando dinheiro da empresa e planejando tirar Nancy, a herdeira, do caminho. Para isso, Christian tinha que se casar com ela primeiro.
A secretária achou uma maneira de fazer isso e decidiram comemorar. No entanto, quando foram pegar a garrafa, Christian não encontrou sua chave. Ele ficou furioso. A secretária perguntou o que estava acontecendo e ele respondeu que era a chave do seu cofre, onde estavam todos os registros do dinheiro ilícito. Desesperado, Christian logo percebeu quem poderia ter pego. Joe, então, correu até Nancy para avisá-la sobre os planos de Christian. Assim que começou a falar, Christian apareceu furioso, acusando Joe de ter roubado um envelope. Nancy defendeu Joe, dizendo que sabia que Christian não gostava dele, mas que não podia acusá-lo injustamente. Christian insistiu que era verdade e que uma grande quantia de dinheiro havia desaparecido. A amante confirmou, dizendo que tinha visto Joe perto do escritório de Christian. Joe, então, defendeu-se, afirmando que tinha visto Christian entregar o envelope à secretária. Nancy se levantou, dizendo que sabia que Christian era ciumento, mas questionou Joe sobre suas afirmações. Ele tentou explicar, mas Christian o interrompeu, dizendo que era impossível ter ciúmes de um mendigo. Ele sugeriu que procurassem no escritório, mas que começassem pelo armário de Joe. Nancy, confiando na integridade de Joe, concordou e ele foi até seu armário. Nervoso, ele não conseguiu abrir a porta. Christian o empurrou e abriu, revelando o envelope com dinheiro. Joe ficou sem saber como aquilo foi parar ali e começou a protestar, dizendo que não foi ele. Nancy, hesitante, questionou o que estava acontecendo. Joe afirmou que tinha visto Christian entregar aquele envelope. Ele mencionou um cofre em sua sala que confirmaria sua história. Tirando a chave, disse que era só abrir o cofre e tudo ficaria claro. Christian pegou a chave e, desdenhando, disse que se Joe tinha roubado até a chave, o que seria o próximo roubo? Nancy, desconfiada, pediu para ver o que ele guardava no cofre. Christian questionou por que deveria provar algo, mas acabou cedendo. Ao chegarem lá, Nancy abriu o cofre e encontrou uma pequena caixa com um anel de diamantes.